Sejam bem-vindos ao Venham a Mim podcast. A história de hoje é sobre algo que aconteceu logo depois que Jesus morreu lá na cruz. 3 dias depois, ele ressuscitou, mas os discípulos ainda não sabiam que ele tinha voltado a viver. Vamos ver o que aconteceu? Algumas mulheres haviam ido no túmulo de Jesus e encontraram ele vazio. Nesse mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Falavam sobre os milagres de Jesus e sobre como ele havia morrido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas eles não o reconheceram. Era como se tivessem de olhos fechados. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito bem triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Este homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso, realizou muitos milagres. Mas ele foi morto e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu." Algumas mulheres nos deixaram assustados, pois foram essa manhã no túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Era necessário que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e todos os livros dos profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia na frente deles. Mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde, logo vai ficar de noite." Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Nesse momento, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. E de repente, Jesus desapareceu. Então eles disseram um ao outro: "Nossa, meu coração estava mesmo queimando quando ele estava falando sobre as Escrituras." Então eles se levantaram depressa e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos com todos os seguidores de Jesus. E os discípulos diziam: "De fato, o Senhor ressuscitou e foi visto por Pedro." Então os 2 contaram o que havia acontecido a caminho de Emaús e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Uau, que história legal, hein? Eu amo essa história. Ela me ensina tanta coisa, mas o que mais me marca é que às vezes agimos como esses discípulos. Jesus fala o tempo todo com a gente e muitas vezes não reconhecemos a voz dele. Isso acontece porque ficamos distraídos com outras coisas e com problemas do dia a dia. Para a gente saber reconhecer a voz de Jesus, nós só precisamos orar
e pedir para ele falar com a gente e ler a Bíblia. Lá você vai ouvir a voz dele. Escolha um lugar bem tranquilo para fazer isso. Assim, você não vai se distrair com nada. E quem pediu essa história foi o Rafael Vilhena de Moura, a Maria Alice e o Matias Pauli. Beijos também para Helena de Souza, que fez aniversário essa semana, no dia 21. Parabéns, Helena! Beijo, crianças! E por hoje é só. Nos siga lá nas redes sociais, @venham a mim podcast. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!